Nesta mensagem, eu não quero falar simplesmente do rei Davi. Eu quero falar do jovem Davi, conhecido por muitos como o menor da casa de Jessé. Davi tinha tudo para ser um adolescente resmungão, pois só lhe sobrava as atividades menos relevantes da casa. Normalmente, aquelas que ninguém gostava de fazer, mas tudo indicava que ele fazia sempre de coração. A primeira vez que ele é mencionado nas Escrituras, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. E o interessante é que os irmãos dele estavam em casa quando o profeta Samuel chegou para ungir um rei dentre eles. Na cultura judaica, as bênçãos do pai eram concedidas na ordem do nascimento dos filhos homens. E Davi estava no fim da fila. Por isso que ele foi o último a ser chamado. Não porque o seu pai o amava menos, mas porque seu pai imaginava que ao menos um dos filhos mais velhos seria ungido e ele não precisaria chamá-lo. Só que a fila andou até chegar no menorzinho da casa de Jessé. E ele foi ungido rei. É interessante nós notarmos que Davi não fica em casa, sentado no sofá, esperando ser rei, esperando ser coroado rei. Mas ele decide construir os pilares de sua vida vitoriosa até se sentar no trono. E não desperdiça nenhuma oportunidade que vinha em suas mãos. Continuou cuidando das ovelhas de seu pai com muita garra, com muito zelo, com muito amor. E tocava a harpa como ninguém em Israel. E um tempo depois, o Espírito do Senhor se afasta do rei Saul. E um espírito maligno começou a atormentá-lo. E Saul fica sabendo que Davi tocava a harpa e manda chamá-lo. E quando o espírito vinha sobre Saul, Davi pegava sua harpa e começava a tocar. E o espírito mau se retirava dele. E Saul amou muito a Davi e o fez seu pajem de armas, seu escudeiro. Então surge aqui a primeira oportunidade na vida de Davi de estar próximo ao reino de Israel. E ele não desperdiça. Eu preciso frisar que as oportunidades vão sempre vir em nossas mãos. Vai sempre existir necessidades. Mas somente os capacitados irão preencher os requisitos dessa necessidade. Algum tempo depois, Jessé pede que Davi leve 10 queijos ao comandante da unidade aonde seus irmãos estavam servindo na guerra. Por isso eu fiz questão de frisar no título desta mensagem o queijo que mudou a vida de Davi. Não porque o queijo era gostoso, mas porque a oportunidade que surgiu quando ele vai levar esses queijos ao comandante muda a sua vida. Ela faz com que a sua vida tome uma trajetória totalmente diferente. Todo herói sempre tem a oportunidade de mostrar os seus valores, suas habilidades. As oportunidades surgem para que ele demonstre aquilo que ele já tem, porque senão seria uma sorte de principiante e não um ato heróico, um ato de coragem. Nós precisamos nos esforçar para fazer bem feito tudo aquilo que vier às nossas mãos, principalmente aquelas atividades que não são consideradas grandes,
Porque quem é fiel no pouco, com certeza será fiel no muito. E quando ele chega para entregar aqueles queijos, ele percebe que o exército de Israel estava coagido, com medo, em uma situação vergonhosa. Então ele vê a oportunidade de demonstrar suas qualidades, que até então estavam ocultas, ninguém sabia. A primeira dela é o zelo pelo seu Deus, pela a reputação de seu Deus. Eu posso imaginar Davi diante daquele exército tremendo, com falta de fé, com dúvidas sobre o poder do seu Deus. Mas Davi sabia o que Deus era capaz de fazer, porque ele já tinha experiências com Deus. E ele estava pronto para provar isso aos filisteus. Algumas pessoas acham que Davi era um jovem bobinho, franzininho, de gentil aparência. Mas as suas atitudes eram de um grande homem, principalmente um grande homem de Deus. E de um homem que sabia explorar as oportunidades que surgiam. Ele fica inquieto com aquilo e ainda descobre que havia 40 dias que o nome do Senhor era afrontado, não somente pelos insultos de Golias, mas também pela covardia do exército de Israel e principalmente do seu rei. Eu quero lembrar a frase de Martin Luther King: o que me incomoda não é o grito dos maus, não era o grito de Golias, mas o silêncio dos bons, do exército, do povo de Deus. E ele descobre ainda que havia um prêmio para quem derrotasse Golias. Meu amado, Davi não pensa duas vezes. Ele tinha certeza que Deus estava à procura de um homem que se preocupasse com a reputação de seu nome. E o rei Saul fica sabendo desse interesse de Davi e o interroga, o lembra das suas limitações físicas, de seu tamanho, de sua força, e que ele não tinha experiências em guerras, em batalhas. Mas Davi não se sente abalado por essas verdadeiras colocações do rei. Só que ele conta ao rei os seus feitos, que até então não era conhecido por ninguém. E começa a falar quando vinha um leão para pegar uma das ovelhas de seu pai e ele o matava. Quando vinha um urso pegar uma das ovelhas que ele cuidava com tanto amor e ele não pensava duas vezes para tirar aquelas ovelhas da boca dos seus predadores. Parecia que Davi estava contando uma história da carochinha para o rei, mas o rei Saul conhecia Davi. O rei Saul sabia que o Espírito do Senhor estava com Davi, porque Davi já tinha demonstrado que através do seu louvor até os espíritos malignos saíam, não resistiam. E assim também aconteceria com aquele incircunciso que desafiou Deus Todo-Poderoso. Então trazem a armadura do rei, seu capacete, sua espada e tentam colocar em Davi. Mas aquilo tudo era muito pesado. Davi não era acostumado a usar aquelas coisas. E você precisa entender que não se luta uma guerra com armas emprestadas, meu amado. Se luta uma guerra com suas próprias armas, com suas próprias virtudes, com suas próprias qualidades. Porque senão você vai sair envergonhado. Então Davi pega o seu cajado de pastor
escolhe na beira do rio 5 pedras. Não era qualquer pedras, mas pedras selecionadas. E coloca em seu alforje, em sua bolsa. Aquela onde que ele trouxe os queijos. E leva em suas mãos uma funda, que era o que ele estava acostumado. E ele parte ao encontro do filisteu. Quando o Golias, aquele gigante enorme, o vê, fica indignado, começa a humilhar Davi. Por acaso sou algum cão para que você venha ao meu encontro com um pedaço de pau? Mas Davi responde com uma frase maravilhosa. Uma frase que faz toda a diferença. Que demonstrava o porquê Davi não temia seus adversários. E uma das provas, porque Deus o tinha escolhido. Porque ele era a escolha do coração de Deus. E ele diz: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo ele o entregará em minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei sua cabeça, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. Então Golias parte para cima de Davi. E Davi se posiciona, porque vale a pena lembrar também que tinha um escudeiro de Golias na frente dele. E ele seleciona a melhor pedra, coloca em sua funda e atira aquela pedra em direção a Golias. E atinge Golias de tal forma que aquela pedra fica cravada em sua testa. E ele cai derrotado no chão. E Davi derrota seu inimigo sem uma espada na mão. Vale a pena lembrar que tudo aconteceu como ele já tinha dito. Tudo aconteceu conforme as suas palavras. Isso era uma demonstração de fé. Agora só lhe faltava cortar a cabeça como prova de sua vitória. E esta vitória de Davi ficou eternizada na história por aquele ato de coragem, por aquela situação que ele estava em desvantagem, mas que ele usou o elemento surpresa, que era a fé em seu Deus. E ainda hoje Deus está à procura de homens e mulheres incomodadas com as afrontas dos gigantes deste mundo. Que você possa estar no foco de Deus, meu amado. Esteja preparado para aproveitar ao máximo as oportunidades que virão. Sejam cheios do Espírito do Senhor, com a fé inabalável, para mostrar ao mundo que o Senhor concede a vitória. Aleluia, glória a Deus. Fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus.